Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Papo Esporte. E hoje teremos uma entrevista exclusiva com Cláudio Gomes, diretor comercial e marketing do Criciúma Esporte Clube. Separamos um top 10 futebol perigo, tá imperdível. Vamos conhecer um pouco mais sobre outra modalidade olímpica, o tênis de mesa. Você sabe a diferença entre tênis de mesa e ping-pong? Você vai saber aqui hoje. E para as futuras mamães, estreia um novo quadro, o Papo Baby, onde mostramos a importância de exercícios físicos, saúde e beleza nesse momento tão especial para toda a família. Então, com vocês, Cláudio Gomes. Solta aí. Cláudio Gomes, diretor comercial do Criciúma. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Muito obrigado por receber a equipe do Papo Esporte da SPT aqui. E, Cláudio, hoje nós vamos falar dos bastidores, né? De quem trabalha mesmo pros astros, né? Tá dentro de campo. E eu queria saber um pouco mais de ti, sobre a tua formação e como tu foi parar dentro do futebol. A minha formação é administração com habilitação em marketing. Aí em 2010, o Criciúma vinha de várias dificuldades em termos administrativos, surgiu a ideia do presidente Antenor Angeloni assumir a presidência do Criciúma. Aí de forma voluntária, nós montamos aí um grupo de diretores voluntários para que ajudasse o Criciúma nesse processo de reconstrução. E aí eu acabei vindo para a área comercial. E aí acabou envolvendo o marketing também, então acabei tendo que atuar na área de marketing, na área comercial. Então, na busca de patrocínios, nas ideias comerciais, na captação de investidores, então de tudo um pouquinho. E as ações, as campanhas para atrair o sócio, enfim, para transformar o Criciúma numa grife forte, né? E aí acabei entrando no futebol em 2010 e 2011 de forma voluntária. Em 2012 passou a ser a minha profissão, trabalhar no Criciúma Esporte Clube. Sabe, quando eu cheguei aqui, em 2009, eu joguei aqui contra o Criciúma, não era ainda, vocês assumiram em 2010, né, com o Angeloni, e eu fiquei muito assustado com o que eu vi. E eu acho que precisaria uns 3 programas para a gente contar tudo o que foi feito. Eu queria começar pelo estádio. O estádio parece que só tem a carcaça, porque foi todo reformado, é todo novo, gramado, cadeiras, a parte de cima, né? A parte da cobertura do estádio. Eu queria que tu falasse um pouco mais o que foi feito inicialmente assim por vocês. Em 2010 nós pegamos uma situação parte da cobertura do estádio estar em terra, né? Porque despencou tudo de um vendaval. Então nós tivemos algumas empresas que patrocinaram, que ajudaram, e a gente fez a reforma de todo o telhado, até o próprio Ricardo Brandão na época fez a galvanização. O presidente Antenor, então, fez o aporte financeiro e investimento, buscamos recursos, pagamos todas as dívidas do Criciúma para que a gente pudesse ter as certidões negativas, e aí a busca de recursos junto ao Ministério dos Esportes. Então esse é um trabalho feito por muita gente, né? Então muitos diretores, muitos funcionários, colaboradores, cada um fazendo essa parte. E obviamente que a marca do Grupo Angeloni por trás para poder fazer esse trabalho todo. Então aí a gente começou a recuperação estrutural do Criciúma ali. É claro que tudo ajudou em função de dentro de campo também ter acontecido a evolução, né, para o acesso à Série B, depois para o acesso à Série A. Então quer dizer, é tudo um conjunto de ações e de atividades que resultaram hoje no Criciúma sólido, né, da forma que a gente está hoje. Infelizmente na Série B, mas de forma sólida, né? O objetivo agora é um trabalho para retomar esse acesso, e aí aquilo que você viu, aquilo que teus próprios telespectadores estão vendo aí, as cenas de um CT entregue em partes, 80% das obras, de um estádio todo reformulado, todo reformado também, você mesmo presenciou, mas é que isso é um pedido do presidente. O presidente não gosta, ele é um homem de obra, de realização física. Então, se ele chegar no estádio e tiver algo a fazer, ele vai ficar muito chateado. Então a gente faz um investimento muito grande em manutenção, além da reforma, mas a manutenção do estádio. Se você observou lá em todos os setores que você vai,
tem que estar tudo limpinho, tem que estar tudo organizadinho, tudo certo. Cada jogador tem o seu pendrive, cada jogador recebe o seu desempenho por partida. Aí tu tem o fisiologista para analisar as tuas intensidades, quanto tempo tu correu pelo GPS, qual foi o teu nível de intensidade, entendeu? Se tu está correndo certo, se tu está correndo errado, tudo isso, arrumar posicionamento. Dentro de campo, nós falávamos quando perdíamos alguma partida, era o comentário, poxa, se lá atrás está tudo errado, imagina, né? Aí tem que, vai dar tudo errado mesmo. É o comentário nosso dentro de campo, quando eu jogava. E vocês fazem ao contrário, né? Vocês dão toda uma estrutura para o pessoal desempenhar bem dentro de campo. O CT, pelo que eu estou vendo aqui, é um CT de primeiro mundo, é um CT que eu, como fiquei muito tempo na Europa, me identifiquei muito, achei maravilhoso. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse CT e sobre a categoria de base, que eu acho que é um dos focos do Criciúma nessa gestão de vocês. O que o Criciúma fez foi um processo estrutural com o objetivo de formar futebol e de fazer futebol, e não de comprar futebol. Só que no futebol, ou você tem muito dinheiro, ou você tem muita paciência. Então você precisa optar por uma delas. O futebol catarinense não tem muito dinheiro. Tem os clubes lutando, fazendo milagres, grandes milagres, para estar no cenário nacional. Porque são as piores verbas do mundo da bola destinadas aos clubes catarinenses. Entendeu? Então, todos os presidentes de clubes de Santa Catarina são heróis. Todas as pessoas que trabalham no futebol catarinense são verdadeiros heróis, porque recurso financeiro é muito pouco. Então, acontece porque é uma questão cultural, uma questão de tempo. O futebol brasileiro é muito desunido. Muito desunido. E as cobranças são muito imprevisíveis no sentido de resultado, né? Você ganha um jogo hoje, degusta muito pouco. Amanhã já tem outro desafio. E nós vimos até na Copa do Mundo que o futebol feito com planejamento é o futebol, é o esporte, ou qualquer outro esporte, né? É o que dá certo, né? Que foi o exemplo da Alemanha. E aqui vocês têm um planejamento a longo prazo, né? Porque você vinha me dizendo ali em off, me apresentando o CT e me falando aqui, isso aqui vai ficar bom daqui a 5 anos. É um planejamento a longo prazo, né, Cláudio? Sim, a longo prazo e infelizmente, para o torcedor, a resposta tem que ser imediata, né? O imediatismo é que está matando o futebol. Agora, a gente fala da Alemanha como um grande exemplo, mas o maior campeão de futebol do mundo é o Brasil. Quer dizer, que o Brasil, então, conquistou tudo sem planejamento? Quer dizer que o Filipão foi campeão da Copa do Mundo e aí, por perder de 7-1, não vale mais nada, não presta para mais nada? Esse imediatismo é que mata o futebol. Pessoas muito boas acabam, no meio do caminho, desistindo porque não resistem a tais pressões. Então, assim, o que te diferencia de um vitorioso é justamente o teu poder de reação pós-derrota. Como é que tu vai comportar isso? Como é que tu vai reagir perante uma derrota? E aí, tu reagindo bem, te torna um vitorioso no futuro. Então, assim, ninguém ganha sempre e ninguém perde sempre. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais Papo Esporte. É rapidinho, não sai daí. BKR, a marca que cresce formando valores e campeões para o Brasil. O sorvete já era. Chegou o verdadeiro gelato italiano em Jurerê. Detz Amore, produção diária, como na verdadeira tradição italiana, utilizando frutas locais, açúcar e leite, combinados com paixão e ingredientes selecionados, que trazemos da nossa linda Itália. Nossa missão, viciar o seu paladar. Visite-nos na rodovia Maurício Ziroski Sobrinho, 5.845 em Jurerê. Detz Amore, siamo tutti buona gente. E agora sim, continuamos com mais Cláudio Gomes, aqui no Papo Esporte. Não parte de mim, não parte diretamente do presidente, não parte das pessoas envolvidas, né? O Criciúma, ele tem um departamento de futebol e, juntamente com a comissão técnica, eles decidem
uma lista de atletas, de possíveis atletas que vão encaixar com o planejamento do futebol. E aí sim, a diretoria passa a fazer as contratações dentro de um orçamento que é cabível ao clube. É um processo de evolução, as pessoas que estão no futebol hoje são novas, né, o Felipe Ximenes e o Marcos Moura Teixeira, então isso requer até um certo tempo para que a gente possa passar o orçamento e aí sim eles tenham a vida própria, até no sentido de contratação. Mas é um modelo de gestão do presidente Antenor. Ele não abre mão que as pessoas de sua confiança que passam a ter o domínio financeiro. Então é uma decisão do presidente que não é indiscutível isso. Tem que ter, né, Cláudio? Não tem... É um modelo que, assim, dentro de campo não deu resultado em 2014, mas desde a gestão dele de 2010 até agora tem dado resultado. Né? Então, assim, às vezes a gente condena as pessoas, mas o presidente, desde 2010, trouxe muitas alegrias ao torcedor do Criciúma, né? Então, eu vim com ele em 2010, as pessoas que estão hoje ainda trabalhando no Criciúma estiveram desde o início. Nós trocamos algumas peças, algumas pessoas que saíram, que foram para clubes maiores, pessoas que acabaram não se encaixando no mercado. Isso acontece dentro do futebol, fora do futebol, na política, no ramo de comunicação. Que a gente do futebol quer, né, Cláudio? Que saiam daqui para ir para a Europa, que saiam valorizadas daqui, né? Eu acho que essa é a ideia, né, Cláudio? Até mesmo para grandes clubes do futebol brasileiro. É verdade. Nós temos N problemas para administrar o futebol brasileiro. A gente teria que ter 5 programas iguais ao teu para poder explicar as dificuldades, a complexidade que é fazer futebol. Né? Para o torcedor é os 90 minutos. Às vezes até para alguns da imprensa é só aqueles 90 minutos. Mas ninguém sabe das dificuldades, do que transforma uma medida provisória, do que transforma uma lei Pelé, daquilo que é o entorno do futebol. Então, assim, é óbvio que o atleta que está aqui nas categorias de base do Criciúma, ele precisa sonhar em jogar no Criciúma, no profissional. Para isso existe um processo de maturação do atleta, de transição. A vinda do CT, ela cumpre uma dessas etapas, que é a integração entre profissional e base, que é o atleta da base almoçar junto com o atleta do profissional, de ele conviver com ele. Então ele não olha mais o atleta como um deus, né? Ele já tem esse processo de tramitação. Então isso aí, nós acreditamos que consiga encurtar bastante esse processo de transição. O Criciúma não ainda é um clube de comercialização de jogador, ele é de formador. Sim. E o nosso próximo objetivo é formar, jogar no profissional e aí depois sim fazer um processo comercial. Porque não existe clube brasileiro que, se não vender ativo, que é o atleta, ele consiga sobreviver com os recursos que ele tem à disposição. Ele precisa fazer venda. E se o clube que não vende, a tendência de ele falir em 3 a 5 anos é muito grande. Tem muitos clubes endividados, né? A maioria dos clubes são endividados. E a maioria não são endividados em função dos seus presidentes, que acabam aportando dinheiro da sua empresa, do seu negócio, para que a coisa aconteça. Tem um livro que fala: o futuro a Deus pertence. Né? Só que a gente não vai jogar essa responsabilidade na mão de Deus. O futuro depende do que a gente está fazendo agora, dos investimentos na categoria de base, no processo de reerguer, porque você toma uma pancada muito grande quando você vai para a Série B no aspecto financeiro. Então, você tem aí um orçamento de 48 milhões para 16 milhões. É muito grande, é um abismo financeiro muito grande. Então, você tem que se reinventar. Você tem que usar todos os artifícios, tudo aquilo que tu aprendeu, tudo aquilo que o rebaixamento te ensina para poder ter forças, energia, levantar a cabeça e voltar à Série A. Porque a Série A é a única coisa que te dá essa sustentação financeira. Então, enquanto existir essa disparidade entre Série B e Série A, no meu entendimento, muito injusto, porque quem alimenta quando a Série A vai mal são os atletas da Série B. Né? Então, e por que não olhar a Série B com bons olhos? E diferente do Criciúma estar esse ano, mas precisa ser visto a Série B com muito bons olhos. Esse abismo entre Série A e Série B financeiro, isso é o que realmente destrói qualquer planejamento. Você não tem argumento para discutir, para debater. É isso aí. Quer, não quer, não tem. Tu assinou lá atrás um contrato de 4, 5 anos e pronto. Aquilo que vem Então, se você sai de uma verba de 20 e poucos milhões para 2 milhões e 700. Que milagre é esse? Você tem que buscar no torcedor, buscar no ingresso, buscar na venda de ativo, buscar no teu reorçamento.
Você já não pode gastar mais do que ganha. Sim, então, qual é a essência disso? A conta não fecha. Né? O torcedor do Criciúma é, sem dúvida alguma, uma peça fundamental nesse processo. Nós lançamos recentemente uma campanha que é o Amor Sem Divisão. É natural que o torcedor fique chateado, é natural que o torcedor fique magoado, porque... Vocês também, né? Todo mundo fica. É isso que eu quero dizer. Ninguém acorda e diz, hoje eu vou errar. Hoje eu quero que dê tudo errado. Verdade. Então, o sentimento do torcedor, ele é passional. Você imagina o nosso, que tem que ser passional e também racional. Porque para nós é muito mais prejudicial o Criciúma ir mal, porque a nossa vida hoje é essa, né? Então, hoje o nosso lado profissional é esse e a nossa paixão também é essa. Então, aí, isso é o que complica, né? Você conseguir absorver isso e passar para o torcedor que ele tem que continuar nos apoiando. Verdade. Ele precisa continuar nos apoiando. Então não tenha dúvida de que trabalho não vai faltar para que o Criciúma volte à Série A, né? Para que o Criciúma seja um Criciúma forte e sólido. Talvez não esse ano, mas que o Criciúma merece estar na Série A, não tenha dúvida por tudo aquilo que vocês estão vendo aí, daquilo que a gente montou. Verdade. Cláudio, parabéns para o Angelone, parabéns para todos vocês, né? Toda a tua equipe de trabalho, que é uma equipe grande, né? Por esse sucesso que tu vem tendo aí como gestor, né, desse clube. E eu espero que o Criciúma tenha esse acesso esse ano mesmo, porque é onde ele merece estar, na Série A. Obrigado, eu que agradeço e estendo também o agradecimento do programa a todos os nossos diretores, a todos os colaboradores que fazem o Criciúma um clube muito forte em termos administrativos e a nossa torcida maravilhosa, né, que é o diferencial de Santa Catarina e do Brasil. Todo mundo sabe já que a nossa torcida aqui é um caldeirão. Daqui a pouco isso vai funcionar e aí é a essência, né? Então o temperinho tá aí. É isso aí. É aí, gente. Cláudio Gomes, diretor comercial do Criciúma. Semana que vem eu volto com mais. Valeu? Um abraço. Muito obrigado, Cláudio Gomes, por essa grande entrevista. Agradecemos também ao Criciúma Esporte Clube por ter aberto as portas para nós. Muito obrigado. E agora sim, vamos para o nosso Top 10 Futebol Perigo. Solta aí.
É um perigo esse pessoal com bola. Parece muitos amigos que eu tenho por aí. E agora sim, o nosso novo quadro, Papo Baby, com a nossa convidada especial, Alice Verdade. Solta aí. Oi pessoal, eu sou Alice Verdade, estou entrando no 4º mês de gestação. Mãe de primeira viagem, surgiram e surgem dúvidas a todo momento. E para ajudar vocês, mulheres, mães, parceiros e família, com questionamentos em relação a exercício, saúde, nutrição e beleza nesse momento tão especial da vida, o Papo Esporte agora tem esse espaço para você mandar sua pergunta, dúvida, receio, conselho sobre essa época tão especial da vida. O Papo Baby está no ar. Hoje eu tô aqui em Florianópolis, na I9 Academia, e vou conversar com o Douglas, que é personal trainer, especialista em grupos especiais. Bom dia, Douglas, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Douglas, por que é importante a avaliação física e exercício durante a gestação? A avaliação física é importante na gestante para que ela possa ter mais condicionamento físico, para ela que possa controlar a ansiedade dela, ter mais força durante a gestação também. Então é muito importante o exercício físico durante todo o período da gestação. Quais os exercícios são mais indicados ou mais apropriados durante esse período? Em relação ao período da gestação, os mais indicados são exercícios que não comprimem principalmente a região das costas, porque é onde a gestante sente mais desconforto ao longo da gestação. Então exercícios como agachamentos com apoio é importantes, não utilizar exercícios de cabeça para baixo, principalmente não apoiar a barriga também, isso é bem importante. Fortalecer bastante membros superiores para ela aguentar, quando ela ganhar o bebê, aguentar força nos braços também. Certo. Vamos agora então fazer a minha avaliação? Vamos sim. A avaliação física na gestante ela é um pouco adaptada. A gente faz a parte da anamnese, que não é nada mais que uma conversa, a parte de histórico de saúde, nível de atividade física. A gente faz análise de postura e a gente faz peso e altura. Bom, Alice, agora que a gente viu seu peso e sua altura, viu sua análise de postura, a gente vai verificar no banco de Wells a sua flexibilidade. Vamos lá? Certo. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro Papo Baby. O Douglas nos ajudou e nos mostrou como é que funciona uma avaliação física e a importância de fazer um exercício junto com um profissional qualificado. E no próximo programa a gente vai falar sobre nutrição com a nutricionista Fernanda Machado. Até lá! Muito obrigado, Alice Verdade. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre esse esporte olímpico, o tênis de mesa. Solta aí! Olá, minha gente, hoje eu vou falar do esporte olímpico, o tênis de mesa. Não, eu não vou falar nada. É por isso que eu trouxe 2 especialistas no assunto, porque eu não entendo, é claro, como você já sabe. Então eu trouxe aqui o Gilmar e o Bruno. Gilmar, inclusive, foi da seleção brasileira e vai nos contar um pouco mais da tua história. Como é que é a tua história aí, Gilmar, nessa modalidade? Desde 1999 eu represento a equipe de Florianópolis nos Jogos Abertos. A gente foi várias vezes campeão dos Jogos Abertos aqui em Santa Catarina já. E em São Paulo eu defendi a seleção brasileira vários anos, desde a época infantil, juvenil, também adulto. Joguei com grandes nomes do tênis de mesa, com Cláudio Cano, Hugo Oyama e vários outros atletas de nível mundial. Tá? E em 2010 eu fui contratado para vir morar em Florianópolis para ajudar a tomar conta aqui do tênis de mesa aqui de Florianópolis, a parte técnica e também ainda continuar representando Florianópolis nos Jogos Abertos, estadual e ligas aqui em Florianópolis. O ping-pong é a brincadeira que a gente pode estar jogando em qualquer lugar. Muitas pessoas, como a gente, começou em mesas de casa, em
enfim, no colégio, juntando as carteiras do colégio. Então esse é o ping-pong, pode ser até 10, até 20, até quanto quiser. O tênis de mesa já não, o tênis de mesa já é o esporte olímpico, onde a gente joga até 11 pontos, 2 saques para cada lado, tem toda uma regra definida, né? Então, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, a gente vai ter essa modalidade, como eu falei, com todas essas regras, oficial, tudo certinho. Então essa é a grande diferença, que o ping-pong é a brincadeira e o tênis de mesa é o esporte olímpico. Bruno, fala um pouco mais do teu projeto aqui, como é que funciona esse projeto de vocês. Legal. A gente tem professores que atuam dentro de colégios públicos, né? A gente tem 8 núcleos em colégios públicos, que a gente fornece o professor, fornece todo o material e faz essa parceria com o colégio, né? Então as crianças elas participam tanto do lado social quanto do lado de detecção de talentos, que os melhores vão ser trazidos aqui para o ginásio para serem treinados nas escolinhas, né? Que de manhã e à tarde a gente tem escolinhas de 9 a 15 anos, né? Com um foco mais direcionado. E à noite a gente tem a parte de treinamento, que aí já funciona as equipes que representam Florianópolis, né? Em competições estaduais, em competições regionais. A gente também tem um núcleo na Fundação Catarinense de Educação Especial, que é uma parceria da associação nossa, do nosso projeto, com a Fundação Municipal de Esportes, né? Então a gente tem, por exemplo, cadeirante treinando, a gente também tem pessoas com deficiência intelectual que também participam do treino, participam inclusive de campeonatos. Depois de conhecer um pouquinho mais do trabalho desse pessoal, chegou a minha vez de entrar em ação. Vamos lá. Vocês viram? Mandei bem demais no tênis de mesa. E se vocês perderam algum programa do Papo Esporte, acesse as nossas redes sociais ou nosso canal no YouTube. Gente, infelizmente, o programa chegou ao fim. Mas na próxima semana tem mais. Eu espero você, domingo que vem, às 10 horas da manhã, aqui no SBT.